Você sabia que entre 2021 e 2024, apenas 17% dos atos normativos das agências reguladoras federais foram acompanhados de uma análise de impacto regulatório? Ou seja, mais da metade das novas normas são criadas sem uma avaliação dos seus potenciais efeitos. Esse dado, revelado por um estudo da FGV, levanta uma questão bem importante. Estamos realmente formulando políticas públicas ou apenas gerando soluções imprecisas e potencialmente prejudiciais? Vamos entender em detalhes o que está por trás dessa ferramenta tão relevante. Seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Eu sou Ana Carolina e hoje nós vamos abordar um tema essencial para a boa governança regulatória: a análise de impacto regulatório. Vamos explorar como essa metodologia está sendo aplicada no Brasil, os seus desafios, benefícios e as implicações que ela tem para o processo de tomada de decisão nas agências reguladoras. Por que falar de análise de impacto regulatório agora? Com a crescente demanda por maior eficiência e transparência nas políticas públicas, a análise de impacto regulatório tornou-se um instrumento bastante importante para garantir que as normas não sejam apenas necessárias, mas também eficazes. Embora a análise de impacto regulatório tenha sido incorporada legalmente ao processo regulatório no Brasil com a Lei Geral das Agências Reguladoras de 2019, um dado alarmante divulgado pela FGV revela que menos de 20% das novas normas emitidas pelas agências passam por uma análise de impacto antes da sua implementação. Isso coloca em dúvida a efetividade das decisões regulatórias e levanta um questionamento fundamental. Será que o Brasil está realmente utilizando as ferramentas certas para gerar regulamentações que cumpram com seu propósito? Esse dado não apenas chama atenção, mas também serve como uma provocação para entendermos como a análise de impacto regulatório, quando bem aplicada, poderia ser uma solução para a melhoria das políticas públicas no país. Para entender a fundo a sua importância, vamos detalhar o que realmente é a análise de impacto regulatório, a sua origem e como ela deveria ser aplicada, além dos seus efeitos, de sua implementação ou da sua ausência. Vamos começar então explicando o que é a análise de impacto regulatório ou AIR. Trata-se de um processo técnico e sistemático criado para prever os efeitos de uma nova norma antes da sua adoção. Em outras palavras, a AIR serve como um mecanismo de precaução, permitindo que os reguladores entendam antecipadamente quais serão os impactos de uma regulação nos setores afetados, nos cidadãos e no ambiente como um todo. Em vez de tomar decisões com base em suposições ou pressões externas, a AIR fornece uma base de evidências sólidas para que as agências possam tomar decisões mais informadas e mais eficientes. Quando realizada adequadamente, a AIR permite a identificação de riscos e a análise de alternativas regulatórias, oferecendo uma visão abrangente dos benefícios e custos associados a uma norma. O Decreto número 10.411 de 2020 estabelece que as agências devem obrigatoriamente realizar uma AIR sempre que forem propor regulamentações com impacto significativo. A ferramenta, portanto, não é apenas uma formalidade, mas um passo crítico para a construção de normas mais racionais que atendem às necessidades da sociedade de forma equilibrada. Essa análise não é apenas uma exigência legal, mas uma prática que visa fortalecer a confiança pública, aumentar a transparência nas decisões e otimizar o uso de recursos. Mas, claro, para que ela seja eficaz de verdade, precisa ser implementada de forma consistente e com base em dados confiáveis.
Isso significa que, por meio da AIR, é possível evitar a criação de regras que, ao serem implementadas, causam efeitos adversos não previstos ou não desejados. Em um cenário onde decisões rápidas e baseadas em pressões políticas podem gerar regulamentações problemáticas, a AIR serve como um filtro de qualidade que assegura que as decisões sejam bem fundamentadas. Além disso, a AIR contribui para uma regulação mais transparente. Ao fornecer uma visão clara sobre como uma norma será construída e quais são as opções analisadas, a AIR promove uma discussão pública mais qualificada. Isso permite que as partes interessadas, sejam empresas, cidadãos ou especialistas, se envolvam no processo regulatório de forma construtiva, oferecendo feedbacks que podem aprimorar a norma antes da sua aprovação final. Essa maior transparência também reduz a margem para erros e decisões arbitrárias, pois obriga os reguladores a justificar as suas escolhas com base em evidências concretas. No fim, a AIR visa garantir que as políticas públicas não sejam apenas implementadas, mas que realmente resolvam os problemas para os quais foram criadas, sem causar impactos negativos que poderiam ser evitados. Sobre a participação de partes interessadas na discussão da construção das políticas públicas, nós discutimos isso no episódio sobre o lobby, se é crime ou não é. Você provavelmente já ouviu o termo lobby associado a escândalos, corrupção ou tráfico de influência. E lá nós falamos bastante sobre essa questão de trazer dados confiáveis e de qualidade para a construção de novas normas. Eu vou deixar o link aqui para você poder escutar também esse episódio. Agora, para entender melhor como a AIR funciona na prática, vamos analisar alguns exemplos da sua aplicação nas agências reguladoras brasileiras. Primeiro caso, da Anvisa e a rotulagem nutricional de alimentos. A Anvisa aplicou a AIR ao revisar as regras de rotulagem nutricional, especialmente em relação aos selos de advertência nos alimentos. Ao invés de simplesmente criar uma regulação com base em uma pressão da sociedade ou de grupos específicos, a Anvisa realizou estudos profundos sobre os impactos da medida na indústria alimentícia, na saúde pública e no comportamento do consumidor. O resultado foi uma regulação que equilibra a necessidade de clareza para o consumidor com os custos para as empresas, sem gerar um ônus desnecessário. O segundo caso é da Anatel e o setor de telecomunicações. Neste setor, a Anatel tem sido uma das líderes no uso da AIR. A agência aplicou essa análise na regulação do 5G, um projeto com um impacto econômico gigantesco. A AIR permitiu à Anatel prever os efeitos da implementação do 5G sobre os preços de serviços, a qualidade do atendimento ao consumidor e os investimentos necessários para a infraestrutura. Essa abordagem garantiu que a transição fosse feita de uma forma mais eficiente e com o menor risco de falhas no processo. Já o último caso que eu vou trazer aqui é sobre a ANTT e o transporte rodoviário. A ANTT, ao revisar as regras para o transporte rodoviário semiurbano de passageiros, também recorreu à AIR para avaliar as alternativas disponíveis. O estudo revelou que a melhor opção era manter as regras existentes, poupando recursos públicos e evitando a criação de uma norma que poderia, na prática, gerar mais problemas do que soluções. Então, apesar das vantagens claras que a AIR oferece, a sua implementação no Brasil enfrenta diversos desafios.
O primeiro deles é a falta de critérios claros e objetivos sobre quando a IR deve ser aplicada. A legislação brasileira permite exceções, como em casos de urgência ou relevância baixa, mas a definição desses limites ainda não é bem estabelecida, o que gera incerteza e inconsistências no processo. Além disso, a capacitação técnica é um obstáculo importante. A AIR exige conhecimentos profundos de análise econômica, projeção de impactos e consulta a especialistas, áreas nas quais muitas agências ainda não possuem equipes suficientemente qualificadas. Isso resulta em análises superficiais ou, em alguns casos, na dispensa da análise de impacto, o que compromete a qualidade do processo regulatório. Outro ponto crítico é a falta de uma cultura sólida nas agências. A implementação da IR não pode ser vista apenas como um cumprimento burocrático, mas sim como uma ferramenta estratégica para a construção de normas mais eficazes e alinhadas com os interesses públicos. Isso exige um comprometimento maior das agências, além de recursos para garantir que a análise seja feita de forma profunda e não superficial. E para superar os desafios da IR no Brasil, algumas ações precisam ser implementadas. Primeiramente, é essencial que o governo defina critérios claros para a aplicação da IR, garantindo que ela seja usada de forma consistente e que as exceções sejam bem justificadas. Além disso, é fundamental investir na capacitação das equipes das agências, promovendo a especialização técnica necessária para realizar análises profundas e detalhadas. Por fim, a AIR deve ser integrada à cultura das agências reguladoras. Não pode ser um processo burocrático, mas uma etapa bastante importante do ciclo regulatório. Isso implica em uma mudança de mentalidade dentro das agências, que deve ser reforçada por políticas de incentivo à capacitação contínua e ao uso de ferramentas mais sofisticadas para a análise de impacto. E até aqui, agora você deve estar se perguntando: por que isso tudo importa para mim? Porque a qualidade das normas regulatórias afeta a nossa vida de forma direta, seja no preço que pagamos pelos produtos, nos serviços que recebemos ou na proteção da nossa saúde e do meio ambiente. A AIR, quando bem aplicada, garante que as novas regras atendam suas finalidades sem gerar custos ou impactos desnecessários. Portanto, ao acompanhar o processo regulatório, sempre pergunte: houve análise de impacto regulatório? Se sim, procure entender como ela foi feita. Se não, é um bom motivo para questionar e buscar mais transparência. A boa regulação começa com uma boa análise, e é isso que a AIR pode proporcionar. Esse foi mais um episódio do Entre Linhas. Eu agradeço pela sua audiência e espero que o episódio tenha contribuído para o entendimento da importância da análise de impacto regulatório no processo de regulação e o que isso importa para você, para a sua vida e para o seu negócio. Continue nos acompanhando, pois temos muito mais para discutir sobre governança e políticas públicas. Até o próximo programa.